Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, são 7 horas e 30 minutos aqui em Brasília. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Repórter Nacional que começa já te atualizando com os seguintes destaques. Seleção argentina conquista sua terceira Copa do Mundo. E franceses acordam de ressaca. STF deve decidir sobre orçamento secreto nesta segunda. Aeroviários param por 2 horas nos principais aeroportos do país. Mega da Virada deve pagar aí 450 milhões de reais. Hoje é segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. Bom dia, Monique Castilho. Bom dia, Dilson Santa Fé. E vamos começar o jornal falando da grande final da Copa do Mundo. E que jogaço, hein, Dilson? Pois é, Monique, esse domingo foi de decisão no Catar e a vitória foi dos argentinos, dos hermanos. Depois de uma partida muito disputada, com 4 gols no tempo normal, mais 2 na prorrogação. Edilson, parecia que o jogo não ia acabar, né? A Argentina saiu na frente, aí a França empatou ali no finzinho. A decisão foi para a prorrogação. A Argentina faz o primeiro gol, a França corre atrás, empata, levando a decisão para os pênaltis. Aí não deu outra. A Argentina superou a França e depois de 36 anos de jejum, voltou a levantar a taça de campeã da Copa do Mundo. A conquista desse Mundial, terceiro para a Argentina, fecha com chave de ouro a participação do craque veterano Lionel Messi em mundiais. E quem vai trazer detalhes sobre a disputa desse título é Bruno Mendes. Após 36 anos, a Argentina voltou a comemorar um título mundial ao conquistar a Copa do Catar e seu grande ídolo Lionel Messi pôde enfim levantar a taça FIFA. O duelo entre argentinos e franceses foi digno de uma finalíssima de Copa. O time de Lionel Scaloni abriu 2-0 no placar ainda no primeiro tempo, com gols de Messi e de Maria. Faltando 10 minutos para terminar a decisão, brilhou a estrela de Kylian Mbappé, que marcou 2 e levou a partida para a prorrogação. Nos 30 minutos adicionais, a Argentina, com Messi, conseguiu o gol que parecia ser o definitivo. Apenas parecia. A 2 minutos do término da prorrogação, novamente o menino prodígio francês Mbappé balançou as redes, levando a decisão para os pênaltis. Aí quem brilhou foi o goleiro argentino Emiliano Dibu Martínez, que pegou o pênalti de Coman e viu o meia Tchouaméni chutar a bola para fora. O time de Lionel Messi acertou todos os pênaltis e se consagrou tricampeão mundial de futebol. Agora, os sul-americanos chegam a 10 títulos mundiais contra 12 dos europeus. O meia Enzo Fernandes, de 21 anos, foi considerada a revelação da Copa. Emiliano Martínez, o melhor goleiro. Mbappé ficou com a taça de artilheiro. E Lionel Messi foi considerado o melhor jogador da Copa do Catar, que ainda teve a Croácia, algoz do Brasil, vencendo Marrocos e ficando com o terceiro lugar. O próximo Mundial acontecerá em 2026. Conjuntamente, Estados Unidos, México e Canadá serão as sedes da competição, que contará com novidades. A principal serão 48 seleções classificadas e não mais as 32 do atual sistema de disputa. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Mas nem todos os sentimentos são iguais, né? Na França, os torcedores acordaram com a ressaca da derrota. Quem tem os detalhes pra gente é Daniela Franco, da Rádio França Internacional, lá em Paris. Daniela, muito bom dia pra você. Conta pra gente como é que tá o clima aí pós-Copa na capital francesa. Monique, bom dia para você, bom dia aos ouvintes do Repórter Nacional. Pois é, os franceses acordam entristecidos após a derrota na final da Copa diante da Argentina nos pênaltis ontem. A nossa reportagem entrevistou vários torcedores e torcedoras aqui em Paris após o jogo e o sentimento de frustração é unânime depois que a seleção francesa chegou muito perto da conquista. A vitória da Argentina está na capa dos principais jornais franceses que chegaram às bancas nessa manhã. A imprensa francesa não poupa elogios à seleção argentina, mas também exalta o orgulho dos Bleus, como é chamada a equipe nacional da França. Nessa que foi a partida mais emocionante até hoje de uma final de Copa, é o que ressalta o jornal Le Parisien. A seleção francesa desembarca aqui em Paris no início dessa noite.
Eles estão extremamente abatidos e os jogadores não quiseram desfilar na Avenida Champs-Élysées como estava programado, mas eles devem pelo menos saudar os torcedores na Praça da Concórdia, no centro aqui de Paris. Já o técnico Didier Deschamps deve anunciar no início de 2023 se ele vai ou não permanecer no cargo. Depois do jogo, confrontos com a polícia foram registrados em várias cidades francesas. 227 pessoas foram detidas em toda a França, 47 apenas aqui em Paris. Monique. Obrigada, Daniela. Mudando um pouquinho de assunto, um tema que está acompanhando a gente aí desde o começo do ano, né? A Rússia não desiste, voltou a atacar Kiev, a capital da Ucrânia. É isso mesmo, Monique. A administração militar de Kiev anunciou nesta manhã que a capital ucraniana foi atacada por drones. No total, 30 de 35 drones de fabricação iraniana que são utilizados pela Rússia foram interceptados pelo sistema de defesa aéreo ucraniano. Os alertas soaram na capital ucraniana 2 vezes durante a madrugada para avisar a população a buscar abrigo. Segundo o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, várias explosões foram registradas, atingindo infraestruturas básicas e residências e deixando 2 feridos. Engenheiros especialistas em energia e aquecimento agora trabalham para restabelecer o sistema elétrico, que já está extremamente afetado por bombardeios russos. Foi o que indicou o prefeito de Kiev nessa manhã, Monique. São esses os nossos destaques nesta segunda-feira, ao vivo da Rádio França Internacional em Paris. Daniela Franco, para o Repórter Nacional. Obrigada. Repórter Nacional. De volta ao Brasil, as discussões sobre o orçamento secreto, como são chamadas as emendas de relator RP9, continuam agora no Supremo Tribunal Federal. Na sessão do Congresso Nacional, na última sexta-feira, foi aprovado um projeto de resolução que determina, entre outras coisas, que a distribuição do dinheiro deve ser proporcional ao tamanho das bancadas dos partidos em cada casa. Além disso, 15% dessas emendas devem ficar sob responsabilidade das cúpulas da Câmara e do Senado, metade para cada. Ainda, de acordo com o texto aprovado, essas indicações só podem ser feitas por parlamentares e pelo menos 50% das emendas devem ir para saúde, educação e assistência social. A constitucionalidade dessas emendas está sendo questionada no Supremo. Até o momento, 9 ministros votaram, os 2 últimos devem se manifestar na sessão extraordinária desta segunda-feira. Como conta Vitor Ribeiro. O plenário do Supremo Tribunal Federal marcou para as 10 horas da manhã desta segunda-feira uma sessão extraordinária. A ideia é tentar concluir o julgamento da constitucionalidade das emendas parlamentares do relator geral do Orçamento da União, também chamadas de orçamento secreto. Até agora, 9 ministros votaram, 5 pelo fim desse tipo de emenda e 4 para continuidade, mas com mudanças. O plenário julga, em conjunto, 4 arguições de descumprimento de preceito fundamental propostas por partidos e que questionam se o orçamento secreto viola a Constituição Federal. Na semana passada, a relatora Rosa Weber votou pela inconstitucionalidade dessa forma de destinação de verbas. Ela foi acompanhada por Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Para eles, essa forma de destinação de recursos públicos não permite a fiscalização do orçamento de forma preventiva e cria condições para a prática de crimes. Já André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Antônio Dias Toffoli avaliaram que o orçamento secreto pode ser considerado constitucional desde que garanta a transparência do gasto, como já ocorre com as emendas de bancada e individuais. O placar está apertado e será decidido pelos 2 integrantes da corte que ainda não votaram, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. O governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, começa em cerca de 2 semanas com 37 ministérios. Esse é o mesmo número de pastas de quando Lula deixou a presidência em 2010. O anúncio foi feito pelo já indicado ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. 6 nomes que vão compor a equipe do novo governo já foram anunciados. Os outros 31 devem ser conhecidos nos próximos dias. Saunara Moreno traz mais detalhes sobre a estrutura do futuro governo.
Faltando cerca de 2 semanas para a posse, o presidente eleito Lula deve anunciar nos próximos dias mais nomes que compõem a lista dos 37 ministérios do próximo governo. Como apenas 6 pastas têm titular definido, cabe a Lula anunciar os 31 restantes. O governo eleito vai repetir o número de ministérios que Lula tinha no fim do seu segundo mandato, em 2010. No último fim de semana, o governador da Bahia, Rui Costa, indicado para chefiar a Casa Civil a partir de janeiro, comentou a lista, que tem 14 pastas a mais que o atual governo. Segundo Rui Costa, a lista foi autorizada por Lula, desde que não seja aumentado o número de cargos, do custo e do gasto. Para ele, a palavra é criatividade. As áreas meios desse ministério, que normalmente são áreas que consomem cargos, elas serão unificadas. Então nós teremos áreas comuns para vários ministérios. Entre as pastas criadas estão ministérios exclusivos para mulheres, igualdade racial e povos indígenas. Pastas que, segundo o futuro Casa Civil, vão dar suporte para os ministérios que executam políticas. Esses ministérios de perfil mais garantidores de políticas transversais terão seus cargos definidos para a área fim, buscando garantir transversalidade ao governo. Eles atuarão muito articulados com a Secretaria-Geral, com a Casa Civil, porque eles não são ministérios executivos. Rui Costa também citou que o atual Ministério da Economia vai ser dividido em 4: Fazenda, Indústria e Comércio, Planejamento e Ministério de Gestão e Desenvolvimento. Outra pasta que vai ser desmembrada é o Ministério da Infraestrutura, que vai virar 2, dos Transportes e de Portos e Aeroportos. Também voltam a existir os Ministérios da Pesca, das Cidades, da Cultura e do Esporte, entre outros. O futuro chefe da Casa Civil também destacou que os novos ministérios melhoram a representatividade dos diversos segmentos da sociedade sem implicar no aumento do gasto público. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Vamos falar agora com o cientista político e professor Ricardo Caldas, que traz um balanço do ano econômico. Muito bom dia, professor. Conta pra gente como é que foi aí com os desafios da guerra, pandemia, alta do dólar. Então, bom dia, Monique, bom dia, Dilson Santa Fé, bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, esse ano foi um ano realmente repleto de desafios, como se diz, né? Já no senso comum, especialmente no primeiro semestre, onde a pressão inflacionária foi muito elevada, ela disparou, saiu do controle, mas a boa notícia é que no segundo semestre veio aí a deflação, especialmente entre julho e setembro, acalmou um pouco os preços, e no acumulado do ano, Monique e Dilson, nós estamos com um índice surpreendente, apenas 5,13% de inflação, lida pelo nosso índice oficial, IPCA, né, acumulada. Inclusive, com esse índice 5,13, alguns otimistas dizem que se houver uma deflação em dezembro, já que os preços caíram um pouco em novembro novamente para 0,41, nós estaríamos dentro da meta oficial de 5%. Os que não são tão otimistas, como o mercado, estão apostando numa inflação para esse ano em torno de 5,7%. Então, provavelmente, a inflação deve encerrar esse ano, dependendo, claro, do índice de dezembro, que nós só saberemos lá na frente, lá em janeiro do ano que vem, então não temos como fechar com os números oficiais, mas a expectativa, dependendo do índice, é que fique entre 5,1% e 5,7%, o que é um bom resultado se a gente pensar que no ano passado nós fechamos a inflação, então, com 2 dígitos, né, como todos lembram, em mais de 10%, 10,06%. Em relação ao PIB, o Banco Central recentemente apresentou seu relatório trimestral com uma expectativa de crescimento econômico de 2,9%, e o mercado está apostando suas fichinhas no crescimento em torno de 3%. Então deve ficar mais ou menos nessa faixa. Pode ser um pouco mais, Monique, pode ser um pouco menos, Dilson, mas deve ser alguma coisa entre 2,9% e 3%, provavelmente. Também só teremos a informação oficial lá na frente, provavelmente em fevereiro ou março do ano que vem. Tá ótimo, professor. Obrigada pelas atualizações. Há menos de uma semana para o Natal e tem muita gente contando os dias para aquela viagem programada, né? Mas uma paralisação de aeroviários pode atrasar os planos. Dilson, isso porque os aeroviários confirmaram a decisão de parar de trabalhar a partir de hoje.
A greve acontece por tempo indeterminado, sempre das 6 da manhã até as 8 da manhã, nos principais aeroportos do país: Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre e Brasília. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com Dimas Soldi, na capital paulista. Bom dia, Dimas. Bom dia, Monique. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos. Pilotos e comissários decidiram, pilotos e comissários das principais companhias aéreas decidiram, então, aderir à greve. E como vocês disseram, essa greve acontece nos principais, os maiores aeroportos do país, como Guarulhos e Congonhas, aqui em São Paulo, Viracopos, em Campinas, aeroporto também de Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Segundo uma nota divulgada hoje, por volta de 7 horas da manhã, pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, 10 voos estavam atrasados, mas nenhum havia sido cancelado. Essa paralisação dos aeronautas começou hoje e é por tempo indeterminado, mas acontece sempre das 6 horas da manhã até as 8 horas da manhã. Portanto, são 2 horas diárias com possibilidade de voos atrasados. O motivo da greve é a demora na renovação do acordo coletivo da categoria. Mas, segundo o sindicato, a greve não atingirá voos com órgãos para transplantes, vacinas ou pacientes em atendimento médico. Volto com vocês. É preciso ter paciência nesse momento, né, Dilson? Vamos aguardar. Obrigada. E agora vamos ao Rio de Janeiro. A expectativa é que o ex-governador Sérgio Cabral, preso desde 2016, deve ser solto hoje, mas vai cumprir prisão domiciliar. É isso, Cláudia Boiunga, bom dia para você. Bom dia, Dilson, bom dia, Monique, é isso mesmo. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai passar o Natal e o Ano Novo com a família. Ele deve sair da unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, região metropolitana do Rio. Hoje, a expectativa da defesa é que haja ainda, a defesa aguarda a expedição do alvará de soltura. Sérgio Cabral está preso em prisão preventiva há 6 anos e aguarda aí essa expedição do alvará de soltura hoje. Ele passa a cumprir prisão domiciliar em um apartamento em Copacabana. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido de habeas corpus da defesa de Sérgio Cabral e formou maioria, considerando esse tempo de 6 anos de prisão preventiva como excessivo. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, lembrou que isso não significa absolvição e que os julgamentos pendentes seguirão seu curso normal. Sérgio Cabral foi alvo da Operação Calicut, um desdobramento da Operação Lava Jato em 2016 e, segundo a investigação, houve recebimento de propina. Antes das últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, que anularam ou modificaram algumas sentenças anteriores, Cabral chegou a receber 23 condenações em processos da Lava Jato, que somaram aí 425 anos de prisão. Eu volto com vocês. Ok, Cláudio, obrigado pelas informações. Ninguém acertou as 6 dezenas do sorteio da Mega Sena desse sábado. O prêmio desse concurso era de R$4.500.000. E a partir de agora, todas as apostas feitas na Mega Sena concorrem ao prêmio da Mega da Virada, no último dia do ano. Nada mal, hein, Dilson, começar o ano como milionário? Você tem razão, Monique. Esse prêmio está estimado em R$450 milhões. Detalhe, hein? Não acumula. Isso quer dizer que se ninguém acertar as 6 dezenas, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa com 5 dezenas. De qualquer forma, o prêmio é sempre muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Inclusive, com a possibilidade de marcar mais dezenas em um só cartão, aumentam também as chances de ganhar esse prêmio. Mas quem explica pra gente é Madison Euler. A partir de agora, até às 7 horas da noite do dia 31 de dezembro, as apostas só podem ser feitas para o concurso especial de fim de ano, conhecido como o Mega da Virada. Segundo a Caixa, na edição de 2021, foram realizadas 333 milhões de apostas, um crescimento de 28% em relação à edição anterior. E para o concurso especial deste ano, a expectativa é um número bem maior de apostas.
A principal novidade da edição 2022 da Mega da Virada, e que deve continuar após o sorteio do concurso 2550 do próximo dia 31 para os concursos regulares da loteria, é que a Caixa Econômica Federal ampliou a quantidade de números que podem ser marcados no volante das apostas. Agora o apostador pode marcar até 20 dezenas do universo das 60 disponíveis. Antes o limite era de 15 números por aposta. Apesar de o prêmio não acumular, a possibilidade de acertar os 6 números foi ampliada com esta nova regra. Assinalando 20 dezenas, a probabilidade de levar o prêmio principal da Mega Sena, cravando os 6 números sorteados, melhorou. Agora a chance é de 1 em 1.292 vezes. Mas para fazer essa aposta, com 20 palpites, é preciso desembolsar R$ 174.420. A estimativa do prêmio para a Mega Sena da Virada é de 450 milhões de reais. O sorteio acontece às 8 da noite, horário de Brasília, do dia 31 de dezembro. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Nessa época do ano, todo mundo gosta de confraternizar, presentear amigos e familiares, não é mesmo, Monique? É verdade, Dilson. Olha, mas nem sempre é possível comprar presentes para todo mundo. E para resolver, nada melhor que a brincadeira de amigo oculto. Uma ótima alternativa para economizar nos presentes e garantir a alegria de todos. E olha, essa parece que vai ser a opção de muita gente, como nos conta Beatriz Albuquerque. Rogério Barreto adora um amigo oculto de Natal. O empresário de 45 anos participa há 10 anos da brincadeira entre os colegas e garante que a diversão é a maior motivação da troca de presentes. Mas o que vale mesmo é a brincadeira de estar participando, o discurso, né? Para quem vai o presente, o meu amigo secreto é uma pessoa assim, é uma pessoa legal, é uma pessoa tal, né? A gente sempre tem esse discurso tradicional. O Rogério faz parte dos 36% dos consumidores que pretendem participar de amigo oculto, sendo que desses, 43% consideram que é uma boa maneira de economizar nos presentes. Os dados são de uma pesquisa da CNDL SPC Brasil. Ainda de acordo com a pesquisa, o gasto médio deve ser de R$ 74 por presente. Quase 7 bilhões de reais serão movimentados com a brincadeira tradicional de Natal. E Rogério disse que a compra do presente é também uma forma de conhecer melhor os colegas de trabalho. A gente gasta um tempinho aí, né, para ficar pesquisando sobre essa questão do gosto do amigo, né? Isso é a parte legal, porque você passa a conhecer a pessoa também através do presente. Merula Borges, especialista de finanças da CNDL, considera a brincadeira de amigo oculto uma boa forma de se confraternizar e economizar. É uma confraternização coletiva que resolve bem essa obrigação de presentear várias pessoas, já que cada um se encarrega de apenas um participante e aí no fim ninguém fica sem presente. Os dados para a pesquisa foram coletados entre os dias 10 e 17 de outubro de 2022 nas 27 capitais brasileiras e foram entrevistados homens e mulheres com idade igual ou maior a 18 anos de todas as classes econômicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. E para garantir a segurança de quem vai pegar a estrada nesse final de ano, a Polícia Rodoviária Federal realiza até fevereiro a Operação Rodovida. Durante esse período, que inclui as festas de Natal e Ano Novo, a PRF vai aumentar o número de agentes nas rodovias, nos locais e horários em que os acidentes são mais frequentes. Os policiais vão fiscalizar e coibir infrações de trânsito, condutas perigosas dos motoristas, embriaguez ao volante, e vão realizar campanhas educativas junto aos passageiros e condutores. Repórter Nacional. E morreu no último sábado em Lisboa a escritora carioca Nélida Pinhon. A causa da morte não foi informada. Integrante da Academia Brasileira de Letras desde 1989, ela foi a primeira mulher a presidir a entidade. Ocupou o posto entre 1996 e 1997. Nélida Pinhon nasceu na capital fluminense em 1937 e estreou na literatura com o romance Guia Mapa, de Gabriel Arcanjo, publicado em 1961. Seus escritos foram traduzidos em mais de 30 países e contemplam romances, contos, ensaios,
discursos, crônicas e memórias que renderam conquistas importantes, entre eles o Prêmio Jabuti, o mais tradicional reconhecimento literário do Brasil, e mais de 40 condecorações nacionais e internacionais ao longo de sua carreira. A Academia Brasileira de Letras anunciou que o sepultamento será no mausoléu, mas não divulgou a data e já marcou para o dia 2 de março de 2023 a tradicional sessão de saudade, a Sessão da Saudade, no Salão Nobre da entidade. Bem, agora são 7h54 e a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela audiência e até amanhã. Até amanhã, uma ótima segunda-feira. Tchau, tchau. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.